Bom, nós vamos considerar agora, né, um problema bem típico assim de dinâmica de corpo rígido, né, que são problemas onde a gente tem enrolamento com atrito, né. Então, problemas onde é necessário considerar o atrito entre meios sólidos, né, são bastante comuns, né, em engenharia. A gente vai analisar então um problema bastante simplificado, né, mas para mostrar o raciocínio aqui que a gente vai ter de seguir quando a gente tiver contato, né, entre superfícies e provocando atrito aqui. Tá? Então a gente tem um disco de massa M, né, imagina uma moeda, né, que está se locomovendo em cima de uma superfície. Né? Essa moeda, claro que não vai poder tombar aqui porque a gente está analisando um problema no plano. Né? Ela está rolando em uma superfície não lisa, né, uma superfície rugosa, e esse disco está submetido a uma força motora P, né, atuando no CG aqui desse disco. Aqui a gente tem um DCL desse disco, né, tem a força P atuando, externa, força peso aqui no CG do nosso disco. Como esse disco está numa superfície plana, a gente tem uma força normal aqui para fazer com que esse disco se mantenha nessa superfície, e a gente tem uma força F aqui de atrito atuando nesse sistema. Né? Se a gente fizer o DCL desse corpo e aplicar a segunda lei de Newton nesse caso, a gente vai ver que somente com essas forças aqui a gente não tem como resolver esse problema. Né? A gente vai precisar de algumas equações adicionais para, para resolver. Né? Por quê? Se a gente fizer a somatória de forças no eixo Y, no eixo Y a gente não tem movimento, então esse somatório de forças dá uma aceleração nula no eixo Y, e a gente vai ter que normal menos a força peso vai ser igual a zero. Portanto, normal é igual a força peso. Né? O eixo Y está tranquilo aqui para a gente. No eixo X, no entanto, a gente pode ter uma aceleração do CG nesse eixo X, né? E a gente tem uma força P e uma força F atuando no nosso sistema. Então, a força P é uma força externa, a gente pode considerar que ele é uma carga externa que a gente está aplicando no nosso disco para fazer ele se locomover. A força F é uma força de atrito, né, que a gente ainda não definiu uma equação. Dessa forma aqui, né, mesmo que a gente conheça a força P, a gente não tem como resolver esse problema, porque ou a gente precisa saber a aceleração do CG do nosso corpo, ou saber como que é o comportamento dessa força F. Né? Então a gente vai ter que analisar isso um pouquinho melhor. Né? Eu coloco aqui uma pergunta relacionada justamente a esse problema, né? Se seria possível resolver a equação, né? Considerando que os parâmetros do disco são conhecidos, né? Que você conhece a massa, conhece o momento de inércia e tudo mais. A resposta aqui é não. Né? A gente precisa de ao menos uma equação adicional para resolver esse sistema, né, logo de largada. Essa equação pode vir de uma das duas situações distintas mostradas abaixo. Então, a gente tem duas possibilidades nesse problema de rolamento aqui. Né? A primeira situação é quando a gente tem um rolamento sem escorregamento. Quer dizer, o disco rola sem escorregar na superfície. Né? Então, ele vai girando aqui na superfície e nunca vai escorregar. Né? Ele vai se locomovendo ali. Né? Nesse rolamento sem escorregamento, se o disco ele rola, vamos falar assim, um quarto desse arco de circunferência do disco, ele girou, né, um quarto de circunferência ali, quer dizer que o disco como um todo ele vai percorrer, né, um quarto de circunferência ali de distância. Né? Então a gente não tem rolamento, ele desliza, ele rola perfeitamente nesse caso. Né? O segundo tipo de problema é quando a gente tem escorregamento, quer dizer que ele está deslizando aqui naquela superfície. Então, nesse caso, o disco superou o atrito estático e o disco rola deslizando pela superfície, possivelmente. Então, se o disco girou um quarto de circunferência, não necessariamente o disco deslocou
né, transladou um quarto de circunferência junto, né? Então é um problema um pouquinho diferente aqui, né? No problema sem escorregamento, o que acontece aqui? A aceleração do CG, então, vai ter que coincidir com a própria aceleração tangencial do sistema. Por quê? É por causa dessa característica que eu falei, né? Se o disco ele anda, né, 4 milímetros de arco de circunferência, o CG do disco também vai se locomover 4 milímetros de circunferência. E isso ainda é válido para aceleração tangencial, né? Então, se a aceleração tangencial é 4 metros por segundo quadrado, a aceleração do CG do disco também tem que ser esses mesmos 4 metros por segundo quadrado para manter o disco sem esse escorregamento, né? Então, desse modo, né, a equação adicional que a gente usaria para resolver aquele problema que eu mostrei, né, seria considerar, então, a CG é igual a alfa vezes o raio do disco, né? A gente adiciona uma equação e consegue, então, resolver esse problema de rolamento. Para verificar se a hipótese de rolamento sem escorregamento é válida, né, a gente pode comparar a força F que a gente calcular, né, a força F de atrito, com a força de atrito estático, né, desse sistema, μe vezes a normal, onde μe, né, é o coeficiente de atrito estático. Se essa força de atrito F que a gente calculou for maior que μe vezes a normal, o problema deve ser tratado considerando escorregamento, porque quer dizer que a nossa força F ela já superou, né, a força de atrito estático, ela já superou essa barreira que a gente tinha. Se o F for menor ou igual a μe vezes a normal, quer dizer que o rolamento permanece sem escorregamento, a gente pode resolver o problema sob essa hipótese, né? Então é meio tentativa e erro, né? Você precisa verificar se aquela hipótese de não haver escorregamento é válida mesmo. Se não for, você tem que resolver o problema novamente, considerando o escorregamento, né? Que é o que a gente vai mostrar adiante aqui, tá? No caso do rolamento com escorregamento, né, a aceleração do CG, que é a CG aqui, e a aceleração angular, elas vão ser totalmente independentes, tá? Né? Então, como essas acelerações são independentes, a gente não tem aquela relação ACG igual a alfa R, igual a gente colocou anteriormente. Desse modo, a equação adicional, né, que a gente vai adicionar às equações de Newton-Euler, são essa equação aqui, F igual a μc vezes a normal, onde μc é o que a gente chama lá de atrito cinético, né? O atrito que acontece quando o sistema já está em movimento, né? Lembrando que o atrito estático, μ estático vezes a normal, é aquela força de atrito que a gente tem que vencer para provocar, né, o deslizamento do nosso corpo, né? Uma vez que o corpo já está em movimento, que ele já superou o atrito estático, a força de atrito passa a ser μ cinético vezes a normal. Tanto o μ estático quanto o μ cinético são, né, constantes que a gente define, que a gente determina experimentalmente, né? Você não tem como modelar esses valores, não são valores que você consegue obter, sei lá, da geometria ou diretamente das propriedades do material do sistema. Então, para isso, você precisa fazer alguns ensaios, né, para achar justamente essas forças. Então, elas dependem, obviamente, das superfícies em contato, né? Dependem dos materiais que você está realizando atrito, né? Depende também da rugosidade daquela superfície, obviamente, né? Se a superfície é mais rugosa, você imagina que esse coeficiente de atrito vai ser maior. Se ela é mais lisa, né, a gente vai ter um comportamento diferente, né? Então, aqui são os problemas que a gente coloca aqui, né, de atrito, né, com e sem escorregamento. Não necessariamente os problemas que a gente vai lidar vão ser exatamente nesse formato, né, mas o raciocínio é mais ou menos esse.